conseguir penetrar aquela cidade. Só tinha uma única entrada, uma única saída, e era o privilégio daquela cidade. Então o aspecto geográfico lhe oferecia muita segurança. Era a capital da Lídia na época, e uma cidade importante, que lhe trazia muita segurança e muita riqueza. Mas vocês sabem muito bem que não há segurança absoluta. Segurança absoluta só há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem está em Cristo pode dizer: eu estou seguro. Não é isso, irmãos? Quem baseia os seus alicerces, a sua estrutura nos homens, nas instituições, com certeza em algum momento vai se sentir vulnerável. Mas quem está alicerçado em Cristo Jesus, nosso Senhor, com certeza você vai se sentir seguro. Isso não significa que você não sofra tempestades, que você não sofra afrontas, que você não sofra dificuldades na vida, mas em todas elas você sairá vitorioso, em todas elas você será vencedor, porque você estabeleceu o seu alicerce em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele garante segurança. Aí sim, Jesus disse: a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se as portas do inferno não prevalecem, significa que você vai sofrer guerras, você vai sofrer lutas, você vai sofrer perseguições, você vai sofrer todo tipo de mazela que o mundo pode te oferecer. Mas se você é uma igreja, ou se você é um pastor, se você é um crente que foi edificado por Cristo Jesus, nosso Senhor, espera o tempo certo, que como a palmeira pregada pelo pastor José Wellington numa dessas cidades que fomos esta semana, depois da tempestade você levanta e continua em pé, glorificando o nome do Senhor Jesus. Mas segurança dos homens, ou dos aspecto geográfico da cidade, economicamente falando, onde você está, isso não existe segurança. Pois observe bem que em 549 a.C., Ciro Pérsia conseguiu invadir a cidade e destruiu a cidade. Ele não entrou pelos portões, mas os seus soldados conseguiram subir as muralhas de pedras, viu? As ladeiras de pedras. Em 214 a.C., Antíoco o Grande também invadiu a cidade. A cidade foi destruída também por Antíoco Epifânio. Reconstruíram depois, mas aquela opulência, aquela grandeza que ela possuía antes, ela nunca mais possuiu. E no ano 17 depois de Cristo sofreu um grande terremoto, e esse terremoto também destruiu a cidade. De forma que aqueles que já passaram por lá e que visitam estas regiões hoje, diz que a cidade de Sardo nem existe mais. Se desapareceu, são totalmente monturos de pedras destruídos. Essa cidade, ela viveu um momento de muita riqueza no passado. Muita riqueza. E a pobreza veio, a destruição veio, mas os seus munícipes, os seus habitantes, viviam como se ainda fosse rico. Porque vocês sabem que uma pessoa rica que fica pobre, ele nunca perde o jeito de rico. Entendeu? Ele pode não ter nada, mas ele parece rico. Ele não pode andar de carro novo, mas ele quer ter um carro novo, porque um dia ele já teve, né? Ele não aceita o estado agora de pobreza. Ele não pode usar um terno bonito, mas ele usa um terno bonito, porque ele quer dizer que é rico, mas não é mais rico. Não é isto? Não é mais rico. Ele pastoreava uma igreja rica, uma igreja forte, uma igreja poderosa, que lhe dava um sustento muito bom, um recurso muito bom, mas de repente alguma situação aconteceu, ele perdeu essa igreja, e ele vai para uma igrejinha humilde, mais pobre, não é? O status daquela igreja é um pouco menor, mas ele não consegue viver naquela igreja como uma igreja pobre. Ele quer viver na igreja pobre como se fosse rico. Viu? Ele quer viver como se ele fosse rico. Esse era o problema da cidade de Sardo. Já havia perdido tudo. As invasões, terremoto, fez daquela cidade um montão de pedras, destruiu. Mas os seus moradores, seus habitantes, queriam viver como ricos.
E é interessante que a igreja estava em Sardo. E a igreja foi influenciada pela cidade. O pastor daquela igreja vivia como rico, mas a cidade ficou pobre, a igreja também ficou pobre. Quando uma cidade fica pobre, consequentemente a igreja, nós estamos vivendo essa crise aí. A cidade onde as pessoas foram mandadas embora, desempregados, perdeu as suas rendas, a igreja também perdeu, porque a renda da igreja depende do trabalho dos crentes. A igreja também perdeu, e a gente perde, só que a gente não sabe administrar essa situação. Bom, eu tinha uma igreja com uma renda X, mas a crise chegou, a renda agora é X, eu tenho que me acomodar à situação que a cidade está vivendo. Só que assim como Sardo não aceitou, a cidade de Sardo, seus líderes, seus governadores não aceitavam a derrota e estavam pobres e queriam viver como rico, a igreja também é a mesma coisa. Porque a cidade influencia a igreja. Não deveria. Não deveria. A igreja não deve ser influenciada pela cidade, mas a cidade influencia a igreja. Eu acho tão bonito quando o Amã, leproso, Amã mesmo, né? Amã, o leproso, Naamã, o leproso, ele foi na casa de Eliseu, do profeta, para receber a cura e receber o milagre de Deus. E vocês sabem que naquela época, cada país, cada cidade, pastor Levi, tinha o seu Deus. E quando eu entrava numa cidade onde tinha o seu Deus, ou eu era muito fiel ao meu Deus, ou eu era obrigado a cultuar o Deus daquela cidade. Foi o que aconteceu com os filhos de Israel. Saindo do Egito, entrou no deserto, Deus tirou o Egito, mas eles entraram na terra prometida e foram cultuar o Deus da terra prometida, que na época era o Deus dos cananeus. Naamã, foi curado da lepra. E quando ele foi curado da lepra, ele ofereceu para Eliseu alguns presentes. Eliseu não recebeu. E Naamã então fez um pedido a Eliseu. Ele disse assim: olha, eu quero que você me dá uma carga de terra que dá para 2 mulos carregar. Eu imagino que Eliseu deve ter perguntado assim: mas para que isso? Você vai levar terra daqui de Israel para a Síria? Qual o motivo? Ele disse: quando eu chegar lá na Síria, lá tem o Deus deles, tem o Deus da Síria, eles cultuam o Deus deles. Eu vou fazer um altar com esse montinho de terra aqui, porque quando eu for cultuar, eu não cultuo mais na terra da Síria, eu cultuo em cima da terra de Israel. Eu vou cultuar em cima. Eliseu influenciou Naamã. Não foi Naamã que influenciou Eliseu, senão Eliseu tinha recebido os presentes. Mas Eliseu influenciou. Irmãos, a igreja não pode ser influenciada pelo sistema da cidade. Nós respeitamos a liderança, respeitamos as autoridades, respeitamos tudo que a igreja propõe, ou que a cidade se propõe, mas no tocante à nossa fé, servimos um Deus vivo, todo-poderoso, que não podemos ser influenciados pela cidade. Mas a cidade de Sardo foi influenciada. E o seu Deus se dirige a ela dizendo assim: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Olha que coisa interessante. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É claro que quando Deus estava falando isto aqui, o Senhor Jesus, que o texto é o próprio Senhor Jesus falando, ele estava se lembrando do profeta Isaías, lá no capítulo 11, verso 1 e 2, quando fala dos 7 Espíritos. Não é que Deus tem 7 Espíritos, mas são as atribuições, as atividades do Espírito de Deus. Assim como o profeta Zacarias, no capítulo 4 e verso 10, também fala a mesma coisa. Deus estava dizendo para o pastor daquela cidade que diante dele, ele, o Senhor da igreja, não passa nada que ele não veja, não passa nada que ele não observe. Nós, como pastores de igreja, se a gente der um jeitinho, a gente consegue até enganar os crentes. Não estou ensinando isto, estou mostrando isso do lado pejorativo. Se você é pastor e mal intencionado, você consegue até enganar os crentes da igreja, porque os crentes confiam no pastor José Wellington. Os crentes, especialmente da Assembleia de Deus, não vou nem falar de outras instituições, mas especialmente da Assembleia de Deus, não questionam o que o pastor faz.
Nós ainda atribuímos e cremos que o pastor é o anjo da igreja, uma autoridade. Então os crentes, pelo menos onde eu dirijo, eu não vejo os crentes marcando reunião para questionar o que o pastor fez, o que ele vai fazer, o pastor levando o pastor, irmão, nós estamos fazendo isso. Vocês dizem amém, a igreja toda amém. Levanta uns tribulosos lá pelo meio, mas esses tribulosos não fazem parte da igreja. Mas a igreja, ela acredita no pastor. Então, se o pastor for mal intencionado, o pastor Bezer, ele consegue manipular